iniciar algumas videoaulas para utilizar como complemento aos nossos estudos em diagnóstico por imagem. E hoje vamos iniciar com videoaulas em tomografia computadorizada. O tema de hoje será a escala de Hounsfield, para que vocês possam entender com mais facilidade a formação da imagem tomográfica. Nós já aprendemos que os tecidos corporais apresentam diferenças de densidades, de acordo com as suas estruturas. O osso tem mais densidade do que as partes moles, e, consequentemente, as partes moles têm mais densidade do que tecidos hídricos. E essa variação de densidades vai fazer uma interação diferente com os fótons de raio-x. Então, tecidos mais densos terão uma interação diferente do que os tecidos menos densos. Tecidos mais densos atenuarão mais o raio-x, ou seja, o raio-x passará com menor facilidade. Já os tecidos menos densos passarão com mais facilidade o raio-x, ou seja, apresentando uma menor atenuação. E essa diferença de atenuação pela diferença de densidade faz com que haja a diferença de coloração na hora da formação da imagem radiológica e, consequentemente, da imagem tomográfica. Regiões de maior densidade vão ficar mais claras, regiões de menor densidade vão ficar mais escuras. Veja essa imagem radiológica do antebraço. Então, o raio-x ficou com essa diferença de tonalidade em função da diferença de densidade dos tecidos. O osso acabou ficando com a densidade mais clara e as partes moles com uma densidade mais cinza. Então, essa diferença de densidade por diferença de penetração do próprio raio-x faz com que haja esse contraste natural da imagem e a diferenciação entre partes ósseas e partes moles. Na radiografia, a terminologia para isso, para as regiões que apresentam maior densidade, nós vamos chamar de áreas radiopacas. E aquelas regiões de menor densidade, que vão ficar com colorações mais escuras, nós vamos chamar de áreas de radiotransparência. Na tomografia, isso muda. E é importante que você grave essas terminologias. Nas regiões que são mais radiotransparentes, ou seja, que os tecidos são menos densos, nós vamos chamar essas áreas de áreas hipodensas ou hipoatenuantes. E, no lado oposto, as regiões de maior densidade, como ossos, ou mesmo como materiais contrastados, que na radiografia nós chamamos de radioopacas, na tomografia nós vamos chamar de áreas de hiperdensidade ou hiperatenuantes. E as regiões que apresentam uma anatomia dentro do contexto hídrico, da densidade hídrica, nós vamos chamar de isodensidade. Godfrey Hounsfield, um dos criadores da tomografia, idealizou então uma escala numérica de acordo com a variação de densidade dos tecidos. E ele utilizou a água como marco zero. A água como marco zero e tudo aquilo que tiver mais denso do que a água, um número positivo de mais 100 a mais 1000. As regiões de menor densidade, até chegar às áreas pulmonares, então foi caracterizado de 0 até menos 1000. E essa escala facilitou para a identificação específica dos tecidos e, consequentemente, a formação da imagem tomográfica. Veja esse quadro mostrando regiões de menor densidade até áreas de maior densidade. Por exemplo, as regiões pulmonares ou tecidos ocos dentro dos tubos digestórios vão ter uma escala de Hounsfield de menos 120 a menos 1000, e a coloração dos pixels será preta. As regiões mais densas, como o exemplo do osso, têm a escala de Hounsfield numericamente em 100 positivo,
e a coloração mais branca. Mas veja meios de contraste onde a coloração ela vai ficar branca brilhante, aonde a escala de Hounsfield vai variar de mais 100 até mais 1000. É essa variação de tonalidade caracterizada pela variação de densidade que possibilitou, então, a organização numérica da imagem tomográfica em uma escala específica. Então, a água é o marco zero, e tudo aquilo que for mais denso será mais 1000. E aquilo tudo que for menos denso será menos 1000. E essa variação fará com que haja a coloração dos pixels, ou seja, aqueles pontinhos que vão formar efetivamente a imagem. O pixel é a menor imagem planar da tomografia. E quanto mais denso, mais o pixel será pintado de branco. Quanto menos denso, mais escuro será pintado esse pixel. Como está demonstrado aqui, as regiões de maior densidade, elas vão ficar nessa escala de cinza mais escuro para o cinza mais claro e áreas mais esbranquiçadas. E as áreas de menor densidade, o cinza mais escuro até as áreas mais escuras relacionados ao seu tipo de densidade. Veja esse corte aqui, onde a água, marco zero, nós já vamos perceber que a massa branca encefálica ela tem a escala de Hounsfield de 20 positivo, e a massa cinzenta, 40 positivo. E o sangue coagulado, que porventura esteja numa situação de trauma encefálico, mais 60. Só essa variação de numeração já dá uma diferença de imagem e, consequentemente, um contraste específico, e essa numeração será caracterizada pelos pixels, e os pixels montarão uma imagem anatômica de acordo com essa diferença de escala. Veja essa imagem aqui, que é uma tomografia encefálica, num corte axial, demonstrando uma área de coágulo por um acidente vascular encefálico hemorrágico. Veja que essa região é a região do sangue coagulado. Ela está nessa zona de mais 60 e mais 80 da escala de Hounsfield. Já a área anatômica normal, ela está nessa zona de densidade hídrica, próxima a 20 positivo, caracterizando, então, esse contraste, diferenciando a imagem radiológica, a imagem tomográfica, de acordo com a densidade dos tecidos. Aqui uma área de coágulo e aqui a área de normalidade. Então, nós teremos essa área de normalidade identificada como isodensa e a área patológica do coágulo, a área de hiperdensidade ou hiperatenuação. E para concluir, a escala de Hounsfield estabeleceu também uma forma de estreitamento dessa escala, caracterizando um janelamento para avaliação de tecidos específicos. Então, Hounsfield idealizou 4 tipos de janelas de estreitamento para análise especial de alguns tecidos. E os tomógrafos, hoje em dia, dentro dos seus programas protocolares, já conseguem direcionar especificamente uma análise para essas janelas. Então, nós temos as janelas de tecidos moles, chamado de janela mediastínica. Janela para pulmões, a janela pulmonar. A janela para o cérebro, janela encefálica. E a janela para as partes ósseas, a janela óssea. Vamos ver alguns exemplos. Esse aqui nós temos 2 cortes axiais específicos da região pulmonar. Essa é uma janela pulmonar, onde nós vamos ver com maior propriedade o parênquima pulmonar e os seus tecidos aéreos específicos. Desse lado, foi feito, então, uma mudança para a janela de partes moles, ou janela mediastínica. E aqui nós estamos vendo com mais propriedade o coração e já músculos da região dorsal e também a medula espinhal. Ou seja, nós estamos conseguindo, por meio da diferença de janelas, no mesmo corte tomográfico, fazer um estreitamento para as áreas de menor densidade e para as áreas de maior densidade. Aqui nós temos o exemplo clássico, da observação de enfisemas pulmonares, aqui numa janela pulmonar. E, do outro lado,
uma janela mediastínica, observando aqui o coração, mas observando aqui um tumor localizado na parede torácica, que é possível em função da janela de partes moles. Outras janelas que são diferenciadas são as janelas encefálicas e as janelas de partes ósseas. Veja a janela encefálica caracterizando aqui o encéfalo com um trauma de crânio. Nós temos um pequeno coágulo localizado nessa região e a observação do encéfalo nessa outra. Para caracterizar melhor a fratura, então foi feito um janelamento ósseo. Veja como o encéfalo perdeu a sua característica, mas a região encefálica craniana ficou bem claro a fratura por afundamento na calota craniana. Então, o que nós temos que lembrar que a escala de Hounsfield, ela facilitou a essa caracterização da imagem de acordo com a densidade dos tecidos e de acordo com a área anatômica a ser avaliada. Espero ter ajudado e até uma próxima aula. Um grande abraço.